O caminho do progresso, caminhar segundo o Espírito. Chegamos ao 8º capítulo da Epístola aos Romanos. Mas antes de iniciarmos o estudo, poderemos resumir o conteúdo da segunda seção em que dividimos a carta, do capítulo 5:12 até o fim do capítulo 8, em duas expressões, cada uma contendo dois elementos em oposição e que remarcam um aspecto da vida cristã. Estas são: Romanos 5:12 a 6:23 igual em Adão e em Cristo. Romanos 7:1 a 8:39 igual na carne e no Espírito. É muito importante que compreendamos a relação que existe entre estes quatro termos. Os dois primeiros são objetivos, e explicam a nossa posição, primeiramente como éramos segundo a natureza, depois como somos agora pela fé na obra redentora de Cristo. Os outros dois termos são subjetivos e se relacionam com o nosso caminho, ou seja, com a nossa vida prática. As Escrituras nos mostram claramente que os dois primeiros termos são somente uma parte da verdade, e os outros dois são necessários para completá-la. Nós pensamos que seja suficiente estar em Cristo, mas já aprendemos que é necessário caminhar também no Espírito, Romanos 8:9. O uso frequente da palavra Espírito na primeira parte de Romanos 8 serve para sublinhar esta outra importante lição da vida cristã. A carne e o Espírito. A carne está ligada a Adão, o Espírito está ligado a Cristo. Deixaremos de lado a questão de saber se estamos em Adão ou em Cristo, que já foi discutida, e nos perguntaremos: como vivo eu, na carne ou no Espírito? Viver na carne é fazer alguma coisa que provém de mim mesmo e de Adão. É por extrair a minha força da velha fonte de vida que herdei dele, que provo nas minhas experiências todas as disposições para o pecado de Adão, das quais conhecemos bem os efeitos. Ora, é a mesma coisa para aqueles que estão em Cristo. Para experimentar em minha vida aquilo que é verdadeiramente meu, se estou nele, devo saber o que quer dizer caminhar no Espírito. O fato que a minha velha natureza tenha sido crucificada com Cristo é já um fato do passado, enquanto é uma realidade do presente que eu seja abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, Efésios 1:3. Se eu não vivo no Espírito, a minha vida estará em contraste com o fato que estou em Cristo, mas devo também compreender que o meu velho caráter é ainda demasiado forte. Como pode ser este dilema? É que eu aceitei a verdade somente de forma objetiva, enquanto o que é verdadeiro objetivamente deve também converter-se em verdadeiro subjetivamente, e isso acontecerá na medida em que eu vivo no Espírito. Não somente estou em Cristo, mas Cristo está em mim. E da mesma forma que o homem não pode fisicamente viver e trabalhar na água, mas somente no ar, assim, espiritualmente, Cristo habita e se manifesta não na carne, mas somente no Espírito. Porque, se eu vivo segundo a carne, me persuado que aquilo que é meu em Cristo está, por assim dizer, suspendido em mim. Ainda que, na realidade, eu esteja em Cristo, se vivo na carne, vale dizer em minha natureza e segundo a minha própria vontade, acharei com dor que se manifesta ainda em minha natureza de Adão. Se desejar verdadeiramente conhecer tudo aquilo que está em Cristo, devo aprender a viver no Espírito. Viver no Espírito significa que confio no Espírito Santo para que cumpra em mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Esta vida é completamente diferente daquela que eu viveria naturalmente por mim mesmo. Cada vez que enfrento um novo pedido do Senhor, olho para Ele a fim de que cumpra Ele mesmo o que pretende em mim. Não devo tentar, mas crer, não lutar, mas somente repousar nele. Se tenho um caráter irritável, pensamentos impuros, uma língua demasiado comprida, ou um espírito crítico, não tentarei de me transformar com um esforço que me pareça apropriado, ao contrário, considerando-me como morto em Cristo para todas estas coisas, esperarei do Espírito de Deus a calma, a pureza, a humildade, a doçura de que preciso. Isto significa: estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Êxodo 14:13. Muitos de vocês tiveram sem dúvida uma experiência semelhante. Lhes foi pedido de visitar um amigo muito pouco simpático, mas se confiaram com o Senhor a fim que ajudasse vocês a cumprir com este dever. Falaram com ele, antes de sair de casa, que por vocês mesmos caminhariam inevitavelmente rumo ao fracasso e lhe pediram tudo aquilo que era necessário para esse encontro. Depois, para sua surpresa, não se sentiram irritados para nada, ainda que seu amigo não tivesse sido amável.
No regresso, repensando, se alegraram de terem permanecido tão calmos e procuraram uma explicação. É esta explicação: o Espírito Santo guiou vocês nesta ação. Apesar de tudo, realizamos esta experiência somente uma vez cada tanto, quando ela deveria ser contínua. Quando o Espírito Santo toma nossa vida em suas mãos, não devemos opor-nos. Não se trata de apertar os dentes, pensando que assim estamos magnificamente controlados e conseguimos uma gloriosa vitória. Não. Onde há uma verdadeira vitória, não foram os esforços humanos os que a conseguiram, mas o Senhor. O objetivo da tentação é sempre o de conduzir-nos a fazer alguma coisa. Durante os primeiros 3 meses da guerra da China contra o Japão, perdemos um grande número de tanques e assim foi impossível enfrentar os tanques japoneses até que não foi aplicada a tática seguinte. Um de nossos melhores atiradores, apostado, devia atirar um único tiro de fuzil contra um tanque japonês. Depois de um intervalo de tempo bastante longo, este primeiro tiro devia ser seguido por um segundo, depois, um outro silêncio, mais um tiro, até que o capitão do tanque, ansioso para descobrir a posição inimiga, tirasse fora do tanque a cabeça, para dar uma olhada em volta. O disparo seguinte, executado com precisão, devia pôr fim aos seus dias. Enquanto ele ficava ao reparo estava seguro. A estratagema foi planejada com o objetivo de fazê-lo sair. Da mesma maneira, as tentações de Satanás não têm por primeiro escopo fazer-nos cometer alguma coisa particularmente pecaminosa, mas simplesmente induzir-nos a agir com as nossas próprias faculdades, mas apenas deixamos o nosso reparo para agir desse modo. Ele já tem a vitória sobre nós. Enquanto permanecemos quietos e não deixamos o refúgio de Cristo para voltar ao domínio do nosso eu, ele não pode nos atacar. O caminho da vitória que Deus nos procura exclui tudo aquilo que queremos fazer por nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que está fora de Cristo. Isto porque, apenas damos um passo, corremos o perigo a causa de nossas inclinações naturais que nos empurram na falsa direção. Onde devemos então procurar auxílio? Leiamos Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Em outras palavras, a luta contra a carne não é assunto nosso, mas do Espírito Santo, porque existe já essa tal oposição entre eles, e é o Espírito, não nós, a combater e triunfar sobre a carne. Qual é o resultado? Para que não façais o que quereis. Penso que a miúde não alcançamos a compreender o profundo significado da última parte deste parágrafo. Consideremos atentamente o que isso significa. O que faríamos nós naturalmente? Nos lançaríamos numa linha de ação ditada pelos nossos próprios instintos, fora de vontade de Deus. Em vez disso, a recusa de agir por nós mesmos permite ao Espírito Santo dominar a carne que nos tiraniza, portanto não fazemos aquilo que estaríamos inclinados a realizar por natureza. Ao invés de proceder pela via indicada pelas nossas inclinações naturais, acharemos o nosso gozo em permanecer em seu plano perfeito. Porém, temos esta ordem bem concreta: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Se vivermos no espírito, se caminhamos pela fé em Cristo ressuscitado, podemos realmente permanecer separados, enquanto o espírito reporta a cada dia novas vitórias sobre a carne. Nos foi entregue para que assumíssemos este encargo. A nossa vitória consiste em esconder-nos em Cristo, e em confiar com simples, mas absoluta certeza em seu Espírito Santo, para que supere as nossas paixões carnais com seus novos desejos. A cruz foi entregue para nos procurar a salvação, o Espírito nos é dado para colocar esta salvação em nós. O Cristo ressuscitado e ascendido no céu é o fundamento de nossa salvação, o Cristo que mora em nossos corações pelo Espírito é seu poder, o que o faz efetivo. Cristo, a nova vida. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Esta exclamação de Paulo é fundamentalmente a mesma que a que ele expressa em outros termos em Gálatas 2:20 que tomamos como objeto de nosso estudo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vimos o lugar proeminente que tem a palavra teu em todo o capítulo 7 da carta aos Romanos, que culmina num grito de angústia: miserável homem que sou. Depois, eis o grito da liberação: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Está claro que a revelação que teve o apóstolo é esta: a verdadeira vida cristã que podemos viver é somente a vida de Cristo.
Nós pensamos na vida cristã como uma vida mudada, mas não é assim. Deus não nos oferece uma vida mudada, mas uma vida substituída. Cristo em nós é o substituto. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida não é alguma coisa que nós devamos produzir em nós mesmos. É a vida mesma de Cristo que se reproduz em nós. Quantos cristãos creem na reprodução naquele sentido, como numa esperança mais profunda que a regeneração? A regeneração significa que a vida de Cristo é gerada em nós pelo Espírito Santo, em nosso novo nascimento. A reprodução vai além. Ela significa que esta nova vida cresce, se desenvolve progressivamente em nós até que a figura mesma de Cristo começa a se reproduzir em nossa vida. Isto entende Paulo quando diz de sofrer as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, Gálatas 4:19. Permitam-me ilustrar este conceito com uma outra história. Um dia eu estava em América, numa casa onde vivia um casal de crentes, os que me pediram de orar por eles. Perguntei a causa de sua dificuldade. Ó, Senhor Ney, estamos atravessando um momento difícil, confessaram, nos irritamos com tanta facilidade a causa das crianças, nestas últimas semanas nos temos irado várias vezes por dia. Estamos verdadeiramente desonrando o Senhor. Você quer lhe pedir de nos dar mais paciência? Essa é a única coisa que não posso fazer, respondi. O que você quer dizer? Perguntaram. Quero dizer que uma coisa é verdade, repliquei, que Deus não responderá a essa oração. Então eles murmuraram com estupor. Você acha que temos ido tão longe dele que ele não esteja mais disposto a ouvir o que lhe pedimos? Não, não é isso para nada, mas gostaria de saber se Deus respondeu. Não. Sabem por quê? Porque vocês não precisam de paciência. Os olhos da mulher cintilaram e exclamou, o que você quer dizer? Que não necessitamos de paciência enquanto discutimos o dia todo. O que você quer dizer verdadeiramente? Não é paciência que necessitam, respondi ainda eu, é de Cristo. Deus não me dará humildade, ou paciência, ou santidade, ou outra coisa como dons isolados de sua graça. Ele não despedaça em pedacinhos a sua graça para distribuí-la em pequenas doses, dando uma medida de paciência a quem está impaciente, um pouco de amor para quem não tem amor, um pouco de humildade para quem é orgulhoso, em quantidade suficiente para cada um, e de forma que possamos operar como possuindo uma espécie de depósito à disposição. Ele nos fez um único dom que responde a todas as nossas necessidades, seu Filho Jesus Cristo, e quando olho para ele para que viva a sua vida em mim, ele será humilde, paciente, cheio de amor e tudo aquilo de que eu terei necessidade, em meu lugar. Ele é tudo que eu não posso, mas devo ser. Lembrem-se da palavra da primeira epístola de João, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, 1 João 5:11-12. A vida de Deus não nos foi entregue como um objeto separado, a vida de Deus nos é entregue em seu Filho. É a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6:23. A nossa relação com Cristo é a nossa relação com a vida. E uma experiência abençoada há de descobrir a diferença que existe entre as graças cristãs e o próprio Cristo, de conhecer a diferença entre a humildade e Cristo, entre a paciência e Cristo, entre o amor e Cristo. Lembrem ainda aquilo que foi dito na primeira epístola aos Coríntios, 1:30, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. A noção corrente de santificação requer que cada ponto de vista seja feito santo. Mas essa não é a santidade, mas o fruto da santidade. A santidade é Cristo. É o Senhor Jesus em nós, essa é a santidade. Tudo está compreendido nele, o amor, a humildade, a paciência, a força, o domínio de si. Hoje eu tenho necessidade de paciência, ele é a nossa paciência. Amanhã terei necessidade de pureza, ele é a nossa pureza. Ele é a resposta a todas as nossas necessidades. Por isso Paulo fala do fruto do Espírito como de um único fruto, Gálatas 5:22, e não de muitos frutos, como se fossem dons separados. Deus nos deu seu Santo Espírito, e quando necessitamos amor, o fruto do Espírito é amor, quando precisamos alegria, o fruto do Espírito será alegria. É sempre verdade.
Pouco importa a nossa necessidade pessoal, e as centenas de coisas que nos faltam. Deus tem uma resposta, mas uma resposta suficiente para todo, seu Filho Jesus Cristo, que é a resposta a todas as necessidades de todos os homens. Como podemos nós conhecer mais a fundo a santidade deste modo? Somente através de uma maior consciência de nossas necessidades. Certos crentes têm medo de descobrir a sua insuficiência e assim não crescem nunca. O crescimento na graça é a única maneira na qual podemos crescer, e a graça, como já dissemos, é Deus mesmo que age em lugar de nós. Todos nós temos o mesmo Cristo morando em nós, mas a revelação de uma nova necessidade nos conduzirá espontaneamente a confiar a Ele este ponto particular, para que Ele viva a sua santa vida em nós. Uma maior capacidade é o resultado de um conhecimento maior dos recursos de Deus. Um novo abandono implica uma maior confiança em Cristo e assim realizamos uma nova conquista. Cristo, minha vida, é o segredo do desenvolvimento. Falamos dos nossos esforços e de nossa fé, da diferença que existe entre estas duas posições. Acreditem, é a mesma diferença que existe entre o céu e o inferno. Esta não é somente uma frase bonita, é a exata realidade. Senhor, eu não posso fazer isso, então não tentarei mais fazê-lo. Este é o ponto em que a maior parte de nós cai. Senhor, eu não posso, portanto me remito-te nisto. Nos recusamos assim a agir, contamos exclusivamente com Ele para que Ele mesmo faça as coisas, nos inserimos assim, plena e jubilosamente, na ação que Ele começou. Isto não significa passividade, antes bem, é uma vida mais ativa que confia no Senhor, trazendo dele a vida, inserindo-nos nele, deixando que Ele viva sua vida em nós, enquanto prosseguimos em seu nome. A lei do Espírito da vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1-2. Neste capítulo 8 Paulo nos apresenta detalhadamente a parte positiva da vida do Espírito. Nenhuma condenação há, começa declarando, e esta declaração pode, num primeiro momento, parecer fora de lugar. De fato a condenação foi tirada com o sangue de Jesus, graças ao qual temos a paz com Deus, e somos salvos da ira, Romanos 5, 9. Mas existem duas espécies de condenação, aquela diante de Deus e aquela diante de mim mesmo. Já vimos que, do mesmo modo, existem duas formas de paz. Esta segunda condenação pode talvez parecer-nos mais terrível que a primeira. Quando vejo que o sangue de Cristo satisfez a Deus, eu sei que meus pecados são perdoados e que não há mais condenação para mim. Porém posso ainda conhecer a derrota e o sentimento de uma condenação interior muito real a este respeito, como mostra Romanos 7. Mas, se aprendi a viver em Cristo, que é a minha vida, conheço então o segredo da vitória e, Deus seja louvado, nenhuma condenação há, porque a inclinação do Espírito é vida e paz, Romanos 8, 6. E essa se converte em minha experiência, na medida em que aprendo a caminhar segundo o Espírito. Se em meu coração reina a paz, não posso sentir-me condenado e somente me resta louvar aquele que me conduz de vitória em vitória. Mas de onde me vem este sentimento de condenação? Não será da consciência de minha derrota e do conhecimento da minha impotência para remediá-lo? Antes de ver que Cristo é a minha vida, eu realizava esforços com o sentimento constante de minha incapacidade. A minha limitação obstaculizava meus passos e me sentia inábil para cada obra. Gritava sem trégua, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Apesar de todos os meus esforços, eu via que não podia agradar a Deus, Romanos 8, 8. Mas com Cristo, não pode-se dizer, eu não posso, disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. Como podia Paulo ousar tanto? Sobre o que se baseava para poder declarar que já estava liberado de todas as limitações e que podia fazer tudo? Eis a resposta, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 2. Por que não existe mais condenação? Porque, diz Paulo, há uma razão para isso, há uma razão muito precisa que justifica sua afirmação. E esta razão é que existe uma lei chamada a lei do Espírito da vida, que se manifestou mais forte que uma outra lei chamada a lei do pecado e da morte.
O que são estas duas leis? Como operam? E qual é a definição entre o pecado e a lei do pecado, entre a morte e a lei da morte? Perguntemo-nos antes que nada, o que é uma lei? Para falar claro, uma lei é a repetição de um fato observado, até o ponto em que é provada a sua repetição sem exceção. Poderemos defini-la, mais simplesmente, como uma coisa que se repete sempre de novo. Todas as vezes que volta a aparecer, reaparece sempre do mesmo modo. Tomemos dois exemplos para explicar esta definição, um das leis humanas, o outro das leis naturais. Na Inglaterra, por exemplo, se eu dirigisse um carro sobre o lado direito da rua, seria arrestado pela polícia local. Por quê? Porque infringiria a lei do país. É uma coisa que se repete infalivelmente. Ou, todos conhecemos a lei da gravidade. Se deixar cair meu lenço em Londres, cairá por terra, é o efeito da gravidade. Mas a mesma coisa acontecerá se o fazer em Paris, em Nova York ou em Hong Kong, é o mesmo fato que se repete. Pouco importa onde o deixo cair, a gravidade tem o mesmo efeito em todas as partes do globo terrestre. Em qualquer lugar onde existam as mesmas condições, os mesmos efeitos se repetem. Existe, então, uma lei de gravidade dos corpos. Ora, qual é a lei do pecado e da morte? Se alguém me faz uma observação pouco amável, me sinto imediatamente ferido. Esta não é uma lei, é o pecado. Mas se diversas pessoas me fazem observações descorteses, e eu reajo sempre do mesmo modo, posso discernir então uma lei em mim, uma lei do pecado. Como a lei da gravidade, também esta lei é constante, se repete sempre da mesma forma. Assim é o mesmo com a lei da morte. Dizemos que a morte é a debilidade física em seu limite extremo. A debilidade consiste em dizer não posso. Ora, se quando me esforço para agradar a Deus num determinado modo, sinto que não posso fazê-lo, e se tento de obedecer em uma outra ocasião e volto a experimentar ser incapaz, discerno uma lei que atua em mim. Não é somente o pecado que está em mim, mas uma lei do pecado, e não é somente a morte que está em mim, mas uma lei de morte. Assim sendo, não somente a gravidade é uma lei no sentido que é constante e não admite exceções, mas, a diferença da lei da rua, é uma lei natural, e não é portanto objeto de discussões e de decisões, mas simplesmente de descobrimento. A lei existe, e o lenço cai naturalmente por terra sozinho, sem ajuda alguma de minha parte. E a lei definida em Romanos 7:23 é exatamente da mesma natureza. É uma lei de pecado e de morte em oposição àquilo que é bom, e que paralisa o homem que desejaria realizar o bem. Ele peça naturalmente, segundo a lei do pecado que está em seus membros. Ele deseja ser diferente, mas a lei que está nele é implacável e nenhuma vontade humana pode resisti-la. Isto me conduz, então, a perguntar: como posso ser liberado da lei do pecado e da morte? Necessito conhecer a liberação do pecado, e ainda mais, a liberação da morte, mas, sobretudo, necessito ser liberto da lei do pecado e da morte. Como posso ser liberado da repetição constante de minhas quedas e de minha fraqueza? Para responder a esta pergunta prosseguiremos ainda com nossos dois exemplos. Um dos pesos mais graves que tivemos na China, em outros tempos, foi a taxa Liqin, uma lei a qual ninguém podia se subtrair. Ela provinha da dinastia Chegain, e tinha permanecido em vigor até quase os nossos tempos. Essa taxa era aplicada aos transportes internos de mercadorias. Em todas as províncias do Império, existiam numerosas barreiras para revisão, e os funcionários adeptos gozavam de amplos poderes. Assim, os impostos sobre as mercadorias que atravessavam muitas províncias podiam resultar enormes. Mas, alguns anos atrás, uma segunda lei foi promulgada, suprimindo a lei Liqin. Podem imaginar o alívio que foi para aqueles que tanto tinham sofrido sob a antiga lei. Não havia mais necessidade de esperar, ou de pensar ou de suplicar, a nova lei tinha aparecido, liberando-nos daquela antiga. Não era mais necessário pensar antecipadamente no que era preciso dizer, caso ter de enfrentar um arrecadador do Liqin. Isso que acontece pela lei do país sucede também pela lei natural. Como pode ser anulada a lei da gravidade? No que concerne ao meu lenço, esta lei funciona à perfeição, fazendo-o cair por terra, mas somente preciso mantê-lo sujeito em minha mão para que ele não caia. Por quê?
A lei existe sempre. Eu não mudo nada da lei da gravidade, de fato, não posso fazer nada contra ela. Então por que meu lenço não cai no chão? Por uma força que o impede. A lei permanece, mas existe uma outra lei que é superior, age e triunfa sobre aquela, e é a lei da vida. A gravidade pode exercer todo o seu poder, mas o lenço não cairá porque uma outra lei age contra a lei da gravidade para mantê-lo em seu lugar. Todos nós, alguma vez, vimos uma árvore que antes foi uma pequena semente caída entre as pedras do chão, e depois cresceu até levantar as pedras, pela força da vida que estava nela. Isto nós o chamamos de triunfo de uma lei sobre a outra. De forma similar, Deus nos libera de uma lei, introduzindo em nós uma outra lei. A lei do pecado e da morte subsiste sempre, mas Deus colocou em operação uma outra lei, a lei do Espírito da vida de Jesus Cristo, e esta lei é tão potente como para liberar-nos da lei do pecado e da morte. Porque há uma lei de vida e justiça. A vida de ressurreição que está nele encontrou-se frente à morte em todos seus aspectos e triunfou sobre ela. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1:19-20. O Senhor Jesus mora em nossos corações na pessoa do Espírito Santo e se, confiando nele, o deixamos em liberdade para agir, veremos que a sua nova lei de vida nos libera da antiga lei. Aprenderemos o que significa ser sustentados não pelas nossas inadequadas forças, mas pelo poder de Deus. 1 Pedro 1:5. A manifestação da lei da vida. Devemos tentar de encontrar o sentido prático de tudo isto. Temos falado, precedentemente, da questão de nossa vontade em relação com as coisas de Deus. Os cristãos, inclusos os mais velhos, não aplicam essa parte importante que já expliquei em suas vidas. Este é um dos tormentos de Paulo em Romanos 7. A sua vontade era boa, mas todas as suas ações a desmentiam, e todas as decisões que tomava para agradar a Deus não faziam outra coisa senão conduzi-lo a uma escuridão mais profunda. Eu desejaria fazer o bem, mas sou carnal, vendido ao pecado. Eis aqui o ponto vital. Como um carro sem gasolina, o qual é necessário empurrar e que se detém apenas livrado a si mesmo, muitos cristãos tentam avançar com suas forças de vontade, e acham que nada é mais áspero e cansativo na vida cristã. Alguns se esforçam para cumprir boas ações porque outros as realizam, ainda admitindo que não fazem sentido para eles. Esforçam-se em querer ser aquilo que não são, e isto é mais penoso que tratar de fazer subir água por uma pendente. Porque, depois de tudo, o ponto máximo a que pode chegar a vontade é uma boa disposição. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Se nós devemos realizar tantos esforços em nossa vida cristã, significa simplesmente que não somos verdadeiramente cristãos. Não fazemos nenhum esforço para falar em nossa língua materna. De fato, devemos recorrer à nossa força de vontade somente nas coisas que não fazemos espontaneamente. Poderemos consegui-lo, talvez, por um certo tempo, mas a lei do pecado e da morte se assenhoreará no final. Podemos dizer, eu tenho a vontade e agirei bem durante 2 semanas. Mas deveremos em seguida confessar, não sei como fazê-lo. Não, se sou, já não preciso tentar de sê-lo. Se desejo sê-lo é porque reconheço que não o sou. Vocês perguntarão, por que os homens cumprem seus esforços de vontade para agradar a Deus? Pode haver 2 razões para isto. Ou não têm nunca experimentado novo nascimento, e neste caso não tem a vida operante neles, ou, se nasceram de novo e têm neles esta vida, não aprenderam a confiar nesta nova força. Esta falta de consciência os conduz sempre à derrota e ao pecado, de modo que acabarão por duvidar da possibilidade de uma vida melhor. Mas se faltamos à fé, não quer dizer que a débil vida que experimentemos alguma vez represente tudo aquilo que Deus nos deu. Romanos 6:23 declara que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, e em Romanos 8:2 aprendemos que a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus veio em nossa ajuda. Assim, Romanos 8:2 não nos fala de um novo dom,
mas da vida já apresentada em Romanos 6:23. Em outras palavras, se trata de uma nova revelação daquilo que já possuímos. Sinto que não posso remarcar suficientemente esta verdade. Não é uma coisa que devemos esperar da mão de Deus, mas é um novo conhecimento da obra já cumprida em Cristo, porque as palavras, te livrou estão em tempo passado. Se eu entendo bem isto e coloco a minha fé em Cristo, não é absolutamente necessário que repita a experiência de Romanos 7, seja a respeito dos esforços inúteis e das contínuas quedas, seja no que concerne a infrutífera explicação de minha vontade carnal. Se abandonarmos a nossa força de vontade e confiamos nele, nós nunca cairemos e não seremos surpreendidos, mas entraremos no domínio de uma lei diversa, a lei do Espírito da vida. Porque Deus não nos deu somente a vida, mas uma lei de vida. E como a lei da gravidade é uma lei natural e não o produto de legislações humanas, assim a lei da vida é uma lei natural, similar ao princípio da lei que regula as batidas do coração, ou que controla os movimentos de nossas pálpebras. Nós não precisamos pensar em nossos olhos, nem decidir a frequência das batidas das pálpebras para mantê-los limpos, e muito menos de aplicar a nossa vontade para o bom funcionamento de nosso coração. Em efeito, não conseguiremos senão complicações. Não, enquanto o coração tem vida, age espontaneamente. A nossa vontade só pode complicar a lei da vida. Eu conheci esta realidade, um dia, da seguinte maneira. Sofria frequentemente de insônia. Depois de muitas noites transcorridas sem dormir, depois de muito ter orado neste aspecto, esgotados todos os meus recursos, acabei por confessar a Deus que devia haver algum erro em mim, e lhe pedi que o mostrasse. Disse a Deus, peço uma explicação, e a sua resposta foi, acredita nas leis da natureza. O sono é uma lei como a da fome, e percebi que, se não estava preocupado de saber se eu tinha ou não fome, também não deveria ter me atormentado pela minha insônia. Eu havia procurado ajudar a natureza e essa é a armadilha na qual caem a maioria daqueles que enfrentam a insônia. Mas desde aquele momento coloquei a minha confiança não somente em Deus, mas também na lei natural de Deus, em pouco tempo consegui dormir bem. Não devemos nós ler a Bíblia? Evidentemente que devemos lê-la, de outra forma a nossa vida espiritual se ressentiria. Mas isto não significa que devemos esforçar-nos para lê-la. Existe em nós uma nova lei que nos dá a fome pela palavra. Então, uma meia hora será mais eficaz que 5 horas de leitura forçada. E é o mesmo com a liberalidade no oferecer os nossos dons, as predicações, os testemunhos. A predicação forçada pode ser o anúncio do Evangelho expressado com calor, enquanto o coração permanece frio, e nós sabemos o que significa um amor frio. Se deixarmos viver em nós a nova lei, seremos menos concios da antiga. Ela ainda existe, mas não domina mais e nós não estamos mais sob a sua influência. Por isso o Senhor diz em Mateus 6, olhai para as aves. Considerai como crescem os lírios. Se fosse possível perguntar às aves se elas não têm medo da lei da gravidade, o que responderiam? Diriam simplesmente, nós nem conhecemos o nome de Newton. Não conhecemos sua lei. Voamos porque a lei de nossa vida é voar. Não somente tem nelas uma vida que tem o poder de voar, mas a lei desta vida faz que essas criaturas sejam capazes de vencer espontaneamente a lei da gravidade. Ainda assim, a gravidade permanece. Se vocês se levantam cedo uma manhã de intenso frio, e a neve cobre o solo, e se acham um pássaro morto no pátio, lembrarão imediatamente desta lei. Mas enquanto as aves têm vida, vencem a lei da gravidade pela força natural que está nelas. Deus foi realmente bom para nós. Nos deu a nova lei do Espírito e voar, para nós, não é mais uma questão de nossa vontade, mas de sua vida. Vocês imaginam quão árduo trabalho seria o de querer transformar um cristão impaciente num cristão paciente? Seria suficiente pedir-lhe um pouco de paciência para enfermá-lo de exaustão. Mas Deus nunca nos pediu para esforçar-nos para ser o que não somos por natureza, nem para tentar, com a força do pensamento, acrescentar nossa estatura espiritual. A extremada solicitude pode diminuir o nível espiritual de um homem, mas certamente nunca o tem elevado. Não estejais apreensivos, nos disse o Senhor, considerai os lírios, como crescem, Lucas 12, 22 e 26. Ele coloca nossa atenção sobre a sua vida que está em nós. Ó!
Se pudéssemos apreciar esta vida nova que é nossa! Que maravilhoso descobrimento! Ele pode fazer completamente novo um homem, porque opera tanto nas coisas pequenas como nas grandes. Falava, um dia, com um amigo meu, crente, e ele me diz: veja, eu acredito que se um quer viver para a lei do Espírito da vida, acabará verdadeiramente educado. O que você quer dizer? Perguntei. Ele respondeu: esta lei tem o poder de fazer de um homem, um gentilhomem perfeito. Alguém disse com desprezo: vocês não podem repreender estas pessoas pelos seus modos de agir, vêm do campo e não tiveram possibilidade de educação. Mas a verdadeira pergunta é: têm eles a vida do Senhor dentro deles? Porque, eu digo, esta vida pode dizer a eles: a sua voz é demasiado forte, ou bem, esse riso está fora de lugar, ou ainda, a razão pela qual você fez essa observação não foi boa. Em cada particular, o Espírito da vida pode ensinar como agir e produzir neles uma verdadeira educação. Não existe um semelhante poder na educação normal. Ainda assim, o meu amigo era um educador. Mas é verdade. Tomemos por exemplo o conversar. Você é uma pessoa que fala demais? Quando se encontra em sociedade, pensa: o que devo fazer? Eu sou crente e se desejo glorificar o nome do Senhor devo falar menos. Hoje deverei me controlar. E durante 1 ou 2 horas conseguem fazê-lo, até que, com um pretexto ou outro, esquecendo da proposta, perdem o controle, antes de saber onde estão, encontram-se mais uma vez em dificuldades por causa de sua língua. Sim, estamos seguros que a nossa vontade será inútil neste caso. Se eu exortasse vocês a exercitar sua vontade a este respeito, seria como oferecer-lhes a vã religião do mundo, e não a vida de Jesus Cristo. Porque, observemos ainda, uma pessoa charlatã fica assim ainda quando permanece calada durante um dia inteiro, porque uma lei natural a domina e a impele a falar, exatamente como uma macieira será sempre uma macieira, produza maçãs ou não. Mas, convertidos em crentes, descobrimos em nós uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que vence todas as outras, e que já nos liberou da lei da conversa. Se acreditarmos na palavra de Deus e obedecemos à nova lei, ela nos dirá quando devemos parar, ou se não devemos nem sequer começar, e nos dará a força para fazê-lo. Sobre esta base podem visitar seus amigos, ficar 2 ou 3 horas, ou ainda 2 ou 3 dias, sem nenhuma dificuldade. À volta agradecerão a Deus pela sua nova lei de vida. Esta vida espontânea é a vida cristã. Ela se manifesta em amor para aqueles que não são amáveis, para o irmão que naturalmente não desejam amar e que, em verdade, não poderiam amar. Porque esta lei age sobre a base das possibilidades que o Senhor discerne nestes irmãos. Senhor, tu vês quem pode ser amado e o amas. Ama-o agora, te rogo, através de mim. Esta lei produz uma verdadeira vida, um caráter moral sincero e leal. Existe demasiada hipocrisia na vida dos cristãos, demasiada comédia. Nada prejudica tanto a eficácia do testemunho cristão quanto a pretensão dos filhos de Deus de querer parecer aquilo que realmente não são, porque o homem da rua acaba por penetrar neste disfarce, e nos reconhece por aquilo que somos. Vice-versa, a ficção cede lugar à realidade, quando confiamos sinceramente na lei da vida. O quarto passo, caminhar segundo o Espírito. Porquanto que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, 3-4. Cada leitor atento a estes versículos verá que emergem 2 coisas. Em primeiro lugar se diz o que o Senhor Jesus fez por nós, depois o que o Espírito quer fazer em nós. A carne é fraca, e como consequência não podemos, segundo a carne, cumprir a justiça da lei. Prestemos atenção que aqui não se trata de nossa salvação, mas do fato de agradar a Deus. A causa de nossa incapacidade Deus operou 2 coisas. Primeiro veio para resolver o centro de nosso problema. Ele enviou seu Filho na carne, para que morresse a causa do pecado, e assim tem condenado o pecado na carne. Isto significa que ele fez morrer, em sua pessoa, tudo aquilo que em nós pertencia à velha criação, seja que o chamemos o nosso velho homem, ou a carne, ou o eu carnal.
Deus destruiu assim a raiz mesma do mal, eliminando a causa de nossa debilidade. Este foi o primeiro passo. Mas a prescrição da lei devia ainda ser cumprida em nós. Como podia acontecer isto? Mediante a nova intervenção do Espírito Santo que mora em nós. Ele foi enviado para ocupar-se do aspecto interior deste problema, e pode fazê-lo, como nos é explicado, se caminhamos segundo o Espírito. O que significa caminhar segundo o Espírito? Significa duas coisas. Primeiro, não é uma obra, é um caminho. Deus seja louvado! Os esforços desesperados, extenuantes, que eu me impunha quando tentava agradar a Deus na carne deixaram lugar ao repouso e à alegria, na dependência de sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses 1:29. Por isso Paulo opõe as obras da carne com o fruto do Espírito. Gálatas 5:19-22. Além disso, caminhar segundo implica submissão. Caminhar segundo a carne significa que eu cedo às exigências da carne, e os versículos que seguem, Romanos 8:5-8, mostram claramente aonde isto me conduz. A carne só pode me deixar em conflito com Deus. Caminhar segundo o Espírito é estar submetidos ao Espírito. Existe uma coisa que não permite o homem de caminhar segundo o Espírito, e consiste em sermos independentes do Senhor. É preciso que eu me submeta ao Espírito Santo. É Ele quem deve ter a iniciativa em minha vida. Somente se me dedico a obedecê-lo verei a lei do Espírito da vida agir plenamente, e a justiça prescrita da lei, tudo aquilo que me esforcei a fazer para agradar a Deus, cumprida perfeitamente não mais por mim, mas em mim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Conhecemos todas as palavras de bênção expressas em 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O amor de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais. A graça do Senhor Jesus colocou estas riquezas espirituais à nossa disposição, e a comunhão do Espírito Santo é o meio pelo qual elas nos foram entregues. O amor é uma coisa escondida no coração de Deus, a graça é este amor expresso e oferecido em seu Filho, a comunhão é o dom desta graça por meio do Espírito. O que o Pai determinou a nosso respeito, o Filho cumpriu para nós, e agora o Espírito Santo nolo comunica. Assim, quando descobrimos algo do que o Senhor Jesus conquistou com sua cruz, tentamos de tomá-lo na forma que Deus nos indicou, e com um comportamento de firme submissão e obediência ao Espírito Santo, mantemos o nosso coração completamente aberto, a fim que possamos recebê-lo. É este o mistério do Espírito Santo. Ele veio por este preciso objetivo, para cumprir em nós aquilo que já é nosso através da obra perfeita de Cristo. Nós aprendemos na China que, quando se deseja conduzir uma alma a Cristo, é necessário ser muito claros, e ir bem fundo no assunto, porque é difícil poder ter depois a ajuda de outros crentes. Assim, procuramos sempre fazer compreender bem a cada novo crente que, quando pediu ao Senhor de perdoar seus pecados e de entrar em sua vida, seu coração se converteu na habitação de uma pessoa viva. O Espírito Santo de Deus está agora nele, para abrir as Escrituras, a fim de achar nelas a Jesus Cristo, para dirigir suas orações, para governar sua vida e para reproduzir nele o caráter de seu Senhor. Lembro-me que, perto do fim de um verão, fui transcorrer um prolongado período de repouso na montanha. Era difícil achar lá uma habitação regular, então devia adaptar-me a dormir numa casa e almoçar e jantar em outra. Nesta última habitavam um operário e sua esposa. Durante as primeiras 2 semanas de minhas férias, não falei aos meus hóspedes do Evangelho, porém um dia, finalmente, se me apresentou a ocasião de falar do Senhor Jesus. Eles estavam bem dispostos a escutar e a andar a Ele, com uma fé simples, para receber o perdão dos pecados. Realizaram um novo nascimento, e uma luz e um gozo novo entrou em suas vidas, porque a sua conversão era verdadeiramente sincera. Dei-me com todo cuidado a fazer conhecer a eles claramente o que tinha acontecido. Depois chegou o frio e eu devi regressar a Xangai. Durante os meses invernais, o homem estava acostumado a beber vinho nas comidas, e era inclinado a fazê-lo em excesso. Depois de minha partida, quando voltou o frio, o vinho reapareceu em sua mesa. Como estava habituado a fazer, o marido inclinou a cabeça para agradecer a Deus pela comida, mas as palavras não vinham.
Depois de uma ou duas tentativas vãs, voltou-se à mulher e lhe perguntou: o que há que não vá? Por que não podemos orar, hoje? Pega a Bíblia e vejamos o que diz de beber. Eu tinha deixado a eles um exemplar das Sagradas Escrituras, mas, ainda que a mulher soubesse ler, não conhecia ainda a palavra e assim ela voltava às páginas sem achar a resposta a essa pergunta. Eles não sabiam ainda como consultar o livro de Deus, e era para eles impossível consultar o enviado de Deus, estando eu a muitos quilômetros longe deles, e podiam transcorrer meses antes que nos encontrássemos de novo. Bebe entretanto teu vinho, disse a mulher. Falaremos disto ao irmão Ney na primeira ocasião. Porém, o marido reconheceu que não podia agradecer ao Senhor por aquele vinho. Tira ele da mesa, disse no fim, e quando ela assim o fez, pediram juntos a bênção do Senhor para a sua comida. Quando, mais tarde, o homem pode vir a me encontrar em Xangai, me contou a história. Servindo-se de uma expressão comum em chinês, ele me disse: irmão Ney, o patrão residente não me permitiu beber. Muito bem, irmão, respondi. Obedeça sempre ao patrão residente. Muitos de nós sabemos que Cristo é a vida. Acreditamos que o Espírito Santo de Deus reside em nós, mas este fato não tem muito efeito em nosso modo de comportar-nos. A pergunta fundamental, então, é esta: o conhecemos como uma pessoa viva ou o conhecemos como patrão?